Olá, buenas noches, muito buenas noches, bueníssimas noites a todos, a todas. Eu sou o professor List Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Bom, na semana passada, como eu havia dito para vocês, né, a gente começa hoje conteúdo novo, né? Semana passada a gente trabalhou um pouco de interpretação de texto e um pouco de gramática, a gente trabalhou o imperativo e trabalhamos um texto em imperativo também, conteúdo que a gente já tinha visto no primeiro semestre. E agora a gente vai para conjunções, né? A gente começa esse mês de agosto, o assunto novo do mês de agosto são conjunções, conjunções, que a gente vai dividir em duas aulas. Essa aula de hoje, que a gente está iniciando, e a aula da semana que vem, que é onde provavelmente eu vou trazer os exercícios sobre conjunções, tá? E também interpretação de texto. Essas aulas do segundo semestre, elas vão vir sempre acompanhadas de interpretação de texto, porque a gente já vai aí se preparando, pensando, né, no Enem. Então, vamos lá. Bom, aqui, ó, como eu falei para vocês, conjunções é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Hoje, dia 8 de agosto de 2022, e a gente vai, né, se agarrar com interpretação de texto. Vocês sabem, já foi dito para vocês várias vezes, que a gente não tem questão gramatical, gramática direta ali dentro do Enem. Trabalha-se a interpretação de texto, de vocabulário. O que vai querer ali de vocês é que vocês leiam o texto e entendam o texto, né? Então, essa parte de conjunções, o que interessa muito para a gente é o sentido, né? Que ela vai ter ali dentro do texto, o uso dela, né? Não vai aparecer para você uma questão para você aplicar a conjunção. Pode até aparecer aqui para a gente na aula, porque a gente está aprendendo, a gente está treinando, né? Mas ali, no dia da prova, é leitura e interpretação. Então, se eu sei o sentido da conjunção, né? O significado dela, a função dela ali, dentro daquela frase, daquele parágrafo, eu vou ter êxito. Então, veja só. A gente começa pelas coordenadas, né, copulativas, que diz assim: unem elementos ou orações que expressam ideias similares, estabelecendo entre eles uma relação de soma. Então, vou repetir e vou usar aqui o marca-texto. Unem elementos ou orações que expressam ideias similares, estabelecendo entre eles, né, os elementos, estabelecendo entre eles uma relação de soma, né? As conjunções copulativas que eu trouxe aqui são i ou e. A gente está muito acostumado a ver essa conjunção em espanhol, mas pode ser ó, o e também, i ou e. Vou já explicar. Ni e que, né? Então, veja só. I equivale à conjunção e do português. Hay que comprar pan e leite, né? Precisa, tem, né, que comprar pão e leite. Hombres e mulheres. Aí, o que vai acontecer é que, em algumas situações, esse Y, o I, né, que tem som de I, o Y em espanhol pode ser chamado de Y ou Y, ele vai ser substituído por E. Então, o E, né, as vogais em espanhol, elas não mudam de som. São elas A, E, I, O, U. Ou seja, a vogal E não vai ter nenhuma outra pronúncia, nenhum outro som que não seja E. Então, E precede uma palavra que começa por I ou HI, faltou aqui um espaço, I ou HI, seguida de uma consoante. Então, aqui é para que vocês entendam, né, quando é que vai aparecer o uso, né, quando é que você vai fazer uso. Veja só,
Quando a palavra seguinte foi iniciada por I ou HI seguido de consoante, HI no caso aqui, né? Mas a consoante seria o G, aqui seria I, a consoante na sequência é um M, usa-se E. Ó, compra-me naranja e higos. Compra-me naranjas e higos. Isso aqui, em algumas ocasiões em espanhol, se faz algumas adaptações para se evitar uma repetição de som, cacófono, né? Para não ficar compra-me naranjas e higos. Tá vendo que se eu usasse Y ficava i higos, ii. Então, para não ficar o ii, usa-se E. Compra-me naranjas e higos, tá? A mesma coisa vale para o segundo exemplo. Fabricantes e importadores. Para não ficar fabricantes e importadores, usa-se E. Fabricantes e importadores. Então, agora você já sabe, né? Então, você pode encontrar um texto onde usa-se Y ou pode aparecer o E com função de conjunção, né? Muita gente acha que é só o Y. Não, o E também aparece, tá? E é seguido de consoante, porque se for uma vogal, como o I é uma vogal fraca, não vai ter o cacófono. Tipo, madeira, madeira e hierro, hierro, tá? Madeira e hierro. Tá vendo que não fica ii, madeira e hierro, por causa do E, né? Que é uma vogal forte, hierro. Então, por isso que a gente ressalta aqui, né? I, o HI seguida de consonante. Ni corresponde à conjunção nem do português. Nem café, nem leite. Ou seja, não quer café e também não quer leite. Acepto um T. T significa chá, né? Nem café, nem leite. Acepto um T. Disjuntivas unem termos ou orações que expressam ideias opostas ou contraditórias, estabelecendo entre eles uma relação de exclusão. O, já, bien, sea, vou mostrar para vocês. Disjuntivas unem termos ou orações que expressam ideias opostas ou contraditórias, estabelecendo entre eles, entre os termos, uma relação de exclusão. O, ou o, já, bien, sea, tá? O corresponde ao ou do português. Eu acho que vocês devem lembrar disso, porque aparece, né, bastante aqui. Então, o corresponde a ou do português, tipo hierro ou acero, ferro ou aço, água ou vinho, água ou vinho, né? Água ou vinho. O usa-se antes de palavras iniciadas por O ou HO. O que acontece aqui é parecido com o que aconteceu no slide anterior, com o Y e o E, né? Aqui não tem a história da consoante, mas antes de palavras iniciadas por O ou HO, usa-se U, para não ficar mujeres ou hombres. Se eu uso O aqui, fica mujeres ou hombres. E aí a palavra iniciada com O ou HO, porque o H em espanhol é uma letra muda. Então aqui é parecido, né? O que acontece aqui, a substituição de O da conjunção, né, por U é parecido, é similar com a substituição, né, de I por E. Opa, eu quero aqui. Outro detalhe que aparece, que vale a pena trazer aqui para vocês, é que pode ser que você encontre essa conjunção com um tracinho em cima dela. Por exemplo, compra-me, compre para mim, 3 o
4 panes. O tracinho vai em cima para não confundir com um zero. Para não achar que a pessoa pediu para comprar 304 pães. Percebem? Né? Então, coloca-se esse tracinho quando tiver entre números e tiver a função de conjunção, para não se confundir com um zero. Olha o exemplo. Compra-me 3 ou 4 panes, tá? Dando sequência, a gente vai conhecer as conjunções adversativas, tá? Aonde é interessante para a gente, né? Essas sim aparecem bastante e é bom ficar ligado no uso dessas conjunções, porque geralmente é muito propício para se elaborar a questão onde elas aparecem, né? Por causa da contraposição, de se contraporem, né? Adversativas. Unem termos ou orações que se contrapõem entre si, ou seja, apresentam ideias contrárias ou contrastantes. Então, quando aparece uma adversativa, né, é um momento no texto ideal para se elaborar a questão. Quem está elaborando a questão que você está respondendo de interpretação, alguém elaborou, alguém fez. Então, quando há uma situação como essa, né, de contraposição de ideias, é um ponto bacana para você parar ali e elaborar uma questão a partir disso aí, né? Bom, são elas algumas, né, as de uso mais frequente, mas sem acento. Aqui precisa ficar atento, porque em espanhol tem um mas com acento que tem função de advérbio. Essa conjunção mas, ela existe, tá? No dia a dia, coloquialmente, ela não é tão usada, né? Agora, num texto literário, num poema, né? Ela pode aparecer. O que é comum, o que é mais frequente, é o uso do advérbio, ou seja, o mas acentuado. Isso é frequente, né? Então, mas, pero, sino, no obstante. Aqui, meus amiguinhos, era para ser com N. Os computadores às vezes corrigem. Eu vivo passando por isso. Contudo, salvo, exceto. Deixem só eu verificar. Ah, tá, perfeito, pronto. Tá. Pero corresponde à conjunção mas do português, né? Corresponde à conjunção mas do português. E é o que se usa muito, bastante, no lugar do mas. O mas, eu estou apresentando ele aqui como conjunção, mas esse mas agora aqui que eu falo em português, acho pouco provável ele aparecer dentro de um texto desses que vocês tenham que interpretar. Se aparece um mas ali, vai estar acentuado que é o advérbio. Então, me encantaria ir, pero, mas, né, no tengo tiempo, né? Então, por que a pessoa não pode ir? Porque não tem tempo, né? Me encantaria ir, mas no tengo tiempo, né? São similares. Trouxe dentro do mesmo exemplo. Sin embargo, corresponde ao embora, contudo, todavia, entretanto, do português. Quando a gente fala todavia, o todavia é do português, né? Aí você lembra, não faça confusão, respira, né? Que todavia, em espanhol, quer dizer ainda. Aqui, entre parênteses, eu estou fazendo uma tradução, uma correspondência com o português, para o sin embargo. Sin embargo, que vocês sabem que aparece muito, se usa bastante espanhol, é equivalente a contudo, todavia, entretanto, em português. Vejam os exemplos. No se soportam, sin embargo,
né? Contudo, né? Mantiene as aparências. Tenía muitos motivos para renunciar ao cargo. Sin embargo, não lo hizo, né? Ou seja, apesar de ter muitos motivos, não renunciou, né? Sin embargo, não lo hizo, não o fez. Não fez o quê? Não renunciou ao cargo. No obstante, funciona igual que sin embargo, tá? Então, uma substitui a outra. Tinha muitos motivos para renunciar ao cargo. No obstante, não lo hizo, tá? Uma pode substituir a outra. Em espanhol, como em outras línguas, não se tem muito essa implicância de repetir o uso de uma conjunção, né? Ou de algumas outras coisas que em português, às vezes, a gente é orientado a não repetir, para o texto não ficar repetitivo, cansativo. Assim, óbvio, sem exageros, né? Mas no espanhol não teria nenhum problema quem está escrevendo algo usar sin embargo num parágrafo e voltar a usar sin embargo mais uma vez ali mais na frente. Não teria esse problema, né? Eu às vezes acho muito do português nosso aqui do Brasil essa coisa de usar uma vez, não poder usar outra porque vai ser repetitivo. Em espanhol não tem isso. Aunque vocês já devem ter visto muito, né? Es adversativa quando pueda ser substituída por pero. Isso pode acontecer, né? Es inteligente aunque distraído. Es inteligente pero distraído, né? Aunque es inteligente, es distraído podia ser também, né? Sino. Corresponde ao mas, sim, exceto, ou, senão, a não ser, do português. Emprega-se depois de uma negação. E ele tem uma característica, nesse caso que a gente está vendo aqui, né, de descartar totalmente o anterior, né? O que anteriormente foi dito. Veja esse exemplo. Não quero café, sino te, mas sim, né? Senão, né? Chá. Você não quer café de jeito nenhum, né? Estou trazendo um exemplo simples porque fica mais fácil de ilustrar, de se entender, né? Assim de primeira. Não puedo comer frutas, sino peras, exceto, né? Com exceção de pera. Não pode comer fruta de jeito nenhum. Somente pera. El sentido aditivo, que pode ter, né, sentido de adição, que a vezes sim não pode expressar, depende da combinação de no solo ou no solamente, né? Los únicos animales prohibidos, no solo en casa, sino en todo el poblado, eram los gallos de pelea. Podia ser que ele aparecesse acompanhado de um também, sino também em todo el poblado. E aí quando aparece o também, fica muito evidente que tem valor de adição. E é muito comum, tá? Mas pode não se usar o também. Os únicos animais proibidos, não só em casa, sino em todo el poblado, ou seja, era proibido em casa e em todo o povoado, eram os gallos de pelea, os galos de briga. Pelea quer dizer briga, gallos quer dizer galo. Tá? Assim que pode... Deixa eu ver se ele... Não apareceu. Assim que pode aparecer acompanhado do também, sino... Também pode aparecer composto dessa forma, né? Muito bem, tá? Então, essa primeira parte da aula, que trata sobre conjunções, a gente conclui e vai para a interpretação de texto. Quando eu falo interpretação de texto, a gente vai trabalhar por esses períodos, texto modelo Enem e também outros modelos de texto para a gente trabalhar o vocabulário, conhecer vocabulário e trabalhar outras
formas, né, que nos vão dar ali a mesma habilidade ali, né, de interpretar um texto e adquirir essa competência de interpretar, né? Bora lá. La levedad del castigo. Eu costumo aqui com vocês fazer a leitura do texto em espanhol, né? Precisa acompanhar a leitura do texto em espanhol. E na sequência, faço a tradução para o português. Tenho também o hábito aqui com vocês de ler as questões antes de ler o texto. Não vai ser o caso desse, contrariando a regra, né? Porque a gente vai... são questões subjetivas, tá? Vamos lá. La levedad del castigo. Señor director, hace solo unos días, un hombre recién salido de prisión atracó una caja de ahorros en Madrid. Tomó como rehén a una clienta, la amenazó con un machete hasta obtener el dinero. Y luego, para asegurarse la huida, robó el coche a una mujer embarazada. Parece ser que em maio del ano passado já havia roubado um coche e, seguindo o mesmo modus operandi, também tomou como rehém a uma mulher que passeava com sua hija. Este acento. Por fortuna, agentes de la policía, ahora como entonces, han logrado detenerlo, recuperar el dinero y el arma y ponerlo ante la autoridad del juez, que naturalmente habrá ordenado su vuelta a la prisión, de la que, a juzgar por los hechos, pudo haber salido prematuramente. Desconociendo nuestro código penal, la gente de la calle pudiera pensar que las penas por delitos semejantes tal vez no son lo suficientemente severas en estos casos y que esa levedad del castigo puede acabar originando una mayor inseguridad ciudadana. Tá? Aí a gente vai, portanto, para a tradução. Com essa primeira leitura em espanhol, quanto é que você entendeu? Entendeu pouco, entendeu muito, mais ou menos, né? A leveza do castigo. Levedad, leveza. Depois do final tem um vocabuláriozinho, vocês repararam, não sei se repararam. Senhor diretor, há alguns dias, eu vou traduzir como em português, tá? Há alguns dias, um homem recém-saído da prisão roubou. Atracou quer dizer roubou. O verbo seria atracar. Um banco em Madrid, caja de ahorros. Aqui, ó, literalmente, ahorro, tá no plural, quer dizer poupança. Então, caja de ahorros, um banco similar ao que é a Caixa Econômica. Para você guardar dinheiro na caja de ahorros em Madrid. Tomou como refém, né? Uma cliente, a ameaçou com um facão. Não é muito comum, né, em alguns países da Europa, na Espanha e tal, as pessoas andarem assim com arma de fogo, né? Então ameaçou com um facão até obter o dinheiro. Em seguida, para assegurar a fuga, la huida, roubou o carro de uma mulher grávida, embaraçada, grávida, né?
Parece que em maio do ano passado já havia roubado. Repare que aqui ela interpretar texto é a gente entender o que é que está sendo dito. Aqui a pessoa diz, né, que um homem que saiu da prisão roubou um banco em Madrid, fez uma cliente de refém, ameaçou ela com um facão até obter o dinheiro. Na sequência, para garantir a fuga, ele roubou o carro de uma mulher grávida, né? Então aí teve uma como refém e roubou o carro de uma grávida. Aí diz assim, ó, parece que em maio do ano passado ele já, né, tinha roubado, né, já havia roubado. Então, é o pretérito mais que perfeito, é os tempos verbais. Então, ela está falando aqui de um caso anterior a esse. Parece que em maio do ano passado já havia roubado, já tinha roubado, como a gente fala comumente, um carro, né? Seguindo o mesmo modus operandi, né? Um modus operandi, ou seja, o mesmo roteiro, a mesma forma de roubar. Também tomou como refém uma mulher que passeava com a filha, né? Então, naquela ocasião, ele pegou como refém uma mulher que passeava com a sua filha. Ele gosta de fazer as mulheres de refém, né? Vocês já repararam? Por sorte, por fortuna, agentes da polícia, ahora como entonces, é uma expressão que quer dizer agora como então, agora como da outra vez, agora como antigamente, né? Ahora, é só observar os tempos, o advérbio, né? Agora como entonces, agora como então, naquele então, né? Por fortuna, por sorte, agentes da polícia, agora como antes, como no então, conseguiram detê-lo, recuperar o dinheiro e a arma, o facão, né? E colocá-lo diante da autoridade de um juiz, quem naturalmente terá ordenado sua volta à prisão, da qual, a julgar pelos fatos, pode ter saído prematuramente. A relação com o texto, ó, a leveza, né? A levedade, leveza nesse sentido, né? Do castigo. Desconhecendo nosso Código Penal, la gente de la calle, quando se fala em espanhol la gente, a gente está dizendo as pessoas, os outros, né? Não é a gente como no português, não. Então, la gente de la calle, calle quer dizer rua, né? Então, ele está se referindo aqui, é um homem que escreve o texto, ele está se referindo às pessoas comuns, ao povo, né? Então, ó, desconhecendo nosso Código Penal, as pessoas, la gente de la calle, pode pensar que as penas por delitos semelhantes talvez não são suficientemente severas nestes casos e que essa leveza, né, do castigo pode acabar originando uma maior insegurança cidadã, né? Bartolomé Julián Javier, Montuenga, ABC, Madrid, né? Então é uma carta que ele escreve aí, né? Pela época do texto, se queixando disso, né? Dessa situação. Vamos para frente. Aqui eu destaco uma parte do vocabulário com tradução, né? Enfim, achei interessante ressaltar. Levedade, leveza. Hace, de hacer, significa faz. Hacer é o verbo fazer. Atracou, o verbo no infinitivo é atracar, roubou, roubar. Eu falei para vocês no momento ali da leitura do texto, né? Caja de ahorros, poupança. O banco, né? É um banco tipo a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica foi projetada, foi pensada para isso, para as pessoas guardarem dinheiro, fazer uma poupança, né? Em espanhol chama Caja de Ahorros. Ahorro é economia, poupança.
Rehén, refém. Ameaçou, tá no pretérito, né? É do verbo ameaçar. Me faltou na R. Coloca ela aqui. Machete, facão. Hasta, até. Luego, depois, então, né? Huida, fuga. Coche, carro. E embaraçada, grávida. Eu suponho que a maior parte dessas palavras vocês já faz parte do vocabulário de vocês em espanhol, né? Bora pra frente. Hija, filha. Fortuna, fortuna, sorte. Por fortuna, por sorte, né? Ahora, agora. Entonces, então. Logrado, do verbo lograr. Conseguido, do verbo conseguir. Detenerlo, detê-lo. Detener é o verbo no infinitivo. Lo é pronome que se refere, no caso, ao bandido lá, ao ladrão, né? Juez, juiz. Vuelta, volta. Juzgar, julgar. Hechos, fatos. E calle, rua. Eu acho que muita coisa aqui é de domínio do vocabulário de vocês, né? Acho que inclusive essa palavra aqui, calle, né? Calle. Tá. E aí a gente vai então para a interpretação do texto, né? Que diz assim: que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto, né? Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto. Aqui, o que eu estou falando aqui para vocês é que é importante a gente ler, entender, né, e interpretar. Porque esse exercício é muito comum, isso aqui, ó, do segundo assalto. Do segundo assalto. Vou voltar aqui para quem está acompanhando a aula. Pronto. Tá bem aqui, né? Então você dá aí uma olhada enquanto a gente fala aqui, né? E que dado, que informação, né? Que situação, né? Identifica a vítima do segundo assalto. Então, aqui precisa estar atento para uma coisa. Ele fala de duas situações. A primeira situação, ele foi preso, né? O primeiro roubo. E aí foi solto. O segundo roubo, portanto, o segundo assalto, é quando ele começa o texto. Ele começa o texto falando da segunda situação. Está aqui nesse trecho. Esse trecho aqui é que é o segundo assalto. E ele... A única caracterização que ele faz de uma das vítimas é aqui, ó. Uma mulher embaraçada. Ele rouba o carro de uma mulher grávida. Essa parte aqui, mas enfim, a gente vai passando, dá certo. Uma mulher embaraçada. Porque às vezes se confunde, né? Não é a primeira vez que eu fiz ou faço esse texto com alunos, de achar que o segundo assalto é o que ele menciona pela segunda vez. Né? O segundo assalto é o que ele menciona pela primeira vez. Né? O primeiro, ele foi preso, aí foi solto, por isso que ele cometeu esse segundo assalto a uma caja de ahorros, né?
aonde ele roubou o carro de uma mulher grávida, né? Uma das vítimas. Uma ele ameaçou com um facão até obter o dinheiro, e a outra, grávida, teve o carro roubado, foi como ele conseguiu fugir. Na segunda questão, eu acho que com a leitura do texto vocês conseguem sacar. Ele pergunta como poderia ter sido evitado o segundo assalto. Ele escreveu esse texto, essa queixa, né, pensando, se queixando da questão do castigo, né? La levedad del castigo, que é o primeiro caso, né? Se ele tivesse ficado mais tempo preso pelo primeiro assalto dele, né? Por ter usado uma arma, seja uma arma branca, mas é uma arma, ter ameaçado, etc e tal, talvez ele não tivesse cometido ali o segundo assalto, tivesse pensado um pouco melhor, enfim, né? Então eu creio que vocês também devem lembrar disso aqui, né? Com penas mais severas, né? Com penas mais severas, não é isso? Transcreve em espanhol a expressão temporal, terceiro parágrafo, que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões do roubo. Essa é uma questão interessante. A gente vai voltar. Você está acompanhando a aula? Espera aí que eu passei demais. Na verdade, não é no terceiro e sim no segundo, que é aqui, pessoal, ó. É aqui, na verdade é o segundo e não o terceiro. Por fortuna, agentes de la policía, ahora como entonces, han logrado detenerlo, recuperar el dinero y el arma y ponerlo ante la autoridad del juez, que naturalmente habrá ordenado su vuelta a la prisión, de la que, a juzgar por los hechos, a julgar pelos fatos, pudo haber salido prematuramente. Então você vai identificar aí a expressão que ele usa, né, para dizer que ele foi mais uma vez preso, mais uma vez detido, né? E essa expressão está aqui destacadona, né? Ahora como entonces, foi preso agora, da mesma forma que foi preso da outra vez, naquele então, naquele período. Esses entonces pode ser usado nesse sentido, para se referir a um período específico do passado, tá? Então bora voltar lá e carregar, transcrever o ahora como entonces para né? Ahora como entonces. Transcreve em espanhol a expressão, né, temporal, de tempo, do terceiro, do segundo e não terceiro, que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões de roubo, do roubo. Pronto, e aí a gente vai chegando nas questões de marcar modelo Enem, né? Aqui diz assim, de acordo com o texto de Moreno Fernandes, podemos afirmar que são aquelas questões. A gente volta para o modelo, portanto, onde a gente lê a questão antes do tempo. Mas veja que é uma questão que não dá muita informação no enunciado. De acordo com o texto de Moreno Fernandes, podemos afirmar, né? O Brasil mantém relações somente com os países que falam espanhol como primeira língua. A grande imigração de espanhóis para o Brasil somente foi possível após a unificação das duas coroas. O Tratado de Tordesilhas e a unificação das coroas de Portugal e Espanha transformaram a língua espanhola em meio fundamental para o progresso do Brasil. No Brasil, a língua espanhola se expandiu por vários motivos, entre eles o surgimento e a consolidação do Mercosul, a história do Brasil, sua consolidação e a fronteira com países que falam espanhol trouxeram a necessidade de uma aliança comercial
entre esses países e a Espanha. A gente já sabe que o texto vai falar, portanto, dessa relação do Brasil com os países que falam espanhol, e aí se coloca a Espanha pelo meio, você fala de Tratado de Tordesilhas, né? Enfim, a gente não lê o texto, precisa ler o texto, né? Mas já dá para apontar a temática, que ele diz aqui, ó, Brasil e suas fronteiras. A importância da presença hispânica em Brasil, tanto desde uma perspectiva histórica como na situação atual. Modelo Enem, pessoal, deixa eu só ver, ó, o texto ele é grandinho, ele é generoso, e acho que é uma questão que já foi aplicada no Enem, tá? Mas a gente não vai conseguir fazer nesse finalzinho de aula. Vai ser, portanto, né, material, vai ser texto, para a gente fazer na próxima semana. Eu faço aqui o registro de que a gente não fez esse texto, para que ele apareça para vocês, né? Esse é o terceiro ano, noite. Semana que vem a gente vai fazer esse texto aqui, tá? Ok, pessoal, a gente vai chegando, portanto, ao final de mais um encontro, mais uma aula que fica gravada aí para vocês assistirem, pausa, volta o vídeo, né? E ficou de, na próxima semana, continuar conjunções com vocês e já trazer esses textos, né? A gente traz sobrando, mas eles voltam a aparecer na aula seguinte. Valeu, obrigado pela atenção de vocês, até um próximo encontro, muitas graças.